Um dos desafios de se projetar e instalar num carro de corrida asas é que elas geram mais downforce, mas elas têm um custo, elas causam mais arrasto. No primeiro tópico. Por quê? Porque por mais perfurante que seja uma asa, ela também gera uma zona de baixa pressão aqui atrás, que também funciona como uma espécie de paraquedas. Não à toa, em pistas como Monza e Spa, a gente vê os carros de Fórmula 1 com perfis de asa bem mais deitadas do que, por exemplo, em Mônaco ou Singapura. Então as asas resolvem o problema do downforce, da pressão aerodinâmica, mas causam outro. Elas ajudam também a prender o carro nas retas. Então, o objetivo de todo engenheiro na Fórmula 1 é conseguir o máximo de downforce possível com o mínimo do arrasto. E todos eles, não duvide, estão nesse exato momento quebrando a cabeça, buscando esse bendito objetivo. Se você quer mais downforce, ajusta as asas, mas paga o preço do arrasto. Isso nas retas te quebra as pernas. E em todo acerto, os engenheiros buscam o chamado compromisso, ou em inglês compromise, ou seja, o máximo de downforce em freadas e curvas que não comprometa o tempo total de volta e me permita ser mais rápido. E aí, como você chega a isso? Fazendo experiências. Numa pista, por exemplo, como Monza, faz sentido sofrer nas poucas curvas com menos downforce em troca de voar nas retas, ao passo que em alguns circuitos como Spa temos longos trechos de pé no fundo, mas também temos curvas de média e de alta. E aí é onde entra um acerto refinado. Você precisa buscar o melhor dos dois mundos. Pensando então em unir as duas pontas, Chapman lembra de algo que vinha pensando da aviação. Porque nas aeronaves, quando próximas ao solo, existe um fenômeno do efeito solo que dá a elas uma hipersustentação, ou seja, tem mais sustentação do que quando voando muito alto. Isso acontece numa distância menor do que o total da envergadura, que é a soma da distância entre as pontas das asas. Voando a essas alturas, o avião tem uma hipersustentação sem precisar baixar os flaps, que aumentam o ângulo de ataque da asa e dão também uma grande sustentação. E você vê eles no pouso e na decolagem. Chapman então estava encafifado e pensando, se a gente fizesse o fundo inteiro dos carros num formato de asa, será que por causa da proximidade a gente também teria um primo distante com sinal invertido desse fenômeno da aviação? Um super downforce em razão da proximidade com nenhum ou quase nenhum arrasto? Nascia ali uma revolução na história da Fórmula 1. Wright e Judge vão ao túnel de vento com um modelo de carro de corrida feito em papelão e madeira que tinha asas por baixo do sidepod do começo ao fim. Hoje em dia, esses modelos físicos são feitos usando impressora 3D, mas na época eles eram parecidos com aqueles trabalhos de feira de ciências na escola, meio mal feitos, meio desmantelando. Testando, o modelo desabava antes que eles conseguissem fazer as medições. Os sidepods de madeira não ficavam presos no chassi e tombavam. Um deles então pensa, vamos colocar aqui um calço com uma cartolina em cada ponta, só para a gente conseguir fazer o experimento? Surgiam ali as mini saias, que revolucionariam a Fórmula 1. Por quê? Porque essas cartolinas acabaram vedando o fluxo de ar que passava por baixo do fluxo de ar que passava por fora do modelo. E isso gerava um diferencial de pressão brutal. E o ponteiro marcador de pressão aerodinâmica foi nas alturas. Eureka, eles tinham descoberto uma maneira genial de aumentar brutalmente a pressão aerodinâmica com pouco ou quase nenhum arrasto aerodinâmico a mais. E aí a Lotus apareceu na Fórmula 1 com o modelo 78 e depois o 79, que seria uma versão refinada, e o efeito solo seria a nova febre da Fórmula 1. Máximo de downforce com o mínimo possível de arrasto. A ponto de, em 81 e 82, a gente vê carros que não tinham nem a asa dianteira. Tamanha pressão aerodinâmica que era gerada. Mais pressão aerodinâmica, mais velocidade com carros frágeis e começamos a ter mortes. A maior parte dos carros ainda era de alumínio e eles desmanchavam feito papelão com aqueles impactos. A FIA já vinha tentando alguma forma de podar isso, determinando que os carros tivessem uma altura mínima em relação ao solo, mas as equipes espertamente vinham driblando isso com mecanismos hidropneumáticos e outras espertezas que abaixavam os carros na pista. E a inspeção dos fiscais
acontecia com eles parados. Então, em 1983, as mini-saias são proibidas e os carros necessariamente teriam um assoalho chato. Não havia mais espaço para invenções e asas por baixo. Isso perduraria até 2022, 2 anos atrás, portanto, na Fórmula 1. Mas descobertas são feitas e não são desfeitas. Você não desaprende, ou pelo menos não deveria desaprender, as lições de ontem. Sabendo dos efeitos do efeito solo, várias equipes começaram a tentar então emular, pelo menos em parte, os efeitos deles, mesmo com um assoalho chato. E quem fez isso melhor nos anos 80 foi a McLaren. Porque mesmo antes da proibição das mini-saias e das asas por baixo, os chamados túneis de Venturi, John Barnard vinha pensando em resolver outro problema. Ele pensava assim, esse não é um carro daquela época, mas enfim, serve para demonstração. Esses pneus traseiros são muito grandes, eles atuam como verdadeiros paraquedas também, gerando muito arrasto. E eu não tenho como me livrar, evidentemente, dos pneus. Mas e se a gente fizesse alguma coisa para desviar o ar que vem de frente para o pneu para outro lugar e conseguisse com isso ganho aerodinâmico? Surgiu então mais uma forma de aumentar o downforce e diminuir o arrasto, o chamado efeito Coanda. Coanda foi um físico romeno que percebeu que todo fluido em movimento, e o ar em movimento é um fluido, como comentamos aqui antes, tende a aderir a uma superfície, mesmo que para isso precise mudar levemente de direção. E você já viu isso com uma jarra de suco ou um bule de café e chá, quando vai derramar na xícara e ele escorre pela lateral e não cai dentro de onde você gostaria, sujando a toalha de mesa da sua mãe. E não apenas nessa situação. Tomando banho, você vê a água escorrendo pelo braço. Aquilo é o efeito Coanda. Nem todo mundo pegou a invenção de cara, mas Barnard foi investindo cada vez mais no formato garrafa de Coca-Cola, jogando mais ar por cima do assoalho e aumentando a diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo, igualzinho na história do efeito solo, e também tirando um pouco do ar que vinha na frente dos pneus traseiros. Mas para isso, várias mudanças mecânicas tinham que acontecer. Motores mais para frente, caixas de câmbio cada vez menores, para diminuir então a cintura do carro e aumentar esse volume de ar por cima.